Muito bem, ao vivo, mais uma vez de novo, diretamente do congelador nipônico da província de Shizuoka. Tá um frio miserável hoje, com um vento que quer arrancar a orelha da gente fora. Carlinhos Vilaronga, tudo bem? Como está você? Estamos de volta, episódio 101, pra gente falar sobre a importância da capacitação nas profissões de cuidado. Tem muitas profissões de cuidado, a gente tem nutricionista, a gente fonoaudiólogo, médico, a gente tem, eu esqueci como é o nome da profissão aqui no Japão, que é o pessoal que ajuda os vovozinhos e as vovozinhas a se cuidarem, a gente tem psicólogo, a gente tem conselheiro, a gente tem terapeuta, a gente tem psiquiatra, a gente tem neuro, a gente tem psicopedagogo, tem um monte de profissão aí legal na área do cuidado. Hoje a gente reúne duas profissionais da área do cuidado, que é a Viviane Gomes, lá da NeuroKids. Eu vou abrir o microfonezinho dela para ela falar um oi pra gente. Olá, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo espaço. E a Eligiane Fukuda. Oi, pessoal. Boa noite. Obrigada, Carlinhos, pelo convite. É muito bom estar aqui. Ainda mais assim, do lado dessa pessoa maravilhosa aqui, que é a Vi, que eu admiro bastante o trabalho dela. Muito bem. Uma dúvida, se eu não estiver errado, vocês duas estão estreando aqui no Mochiori, correto? Eu já passei aqui. Acho que já, né, Eligiane? Você já passou, passei, né? Acho, né? Já passei aqui. Que a gente se encontra nos eventos, às vezes eu fico confuso se a gente se encontrou no evento ou se encontrou aqui no podcast. Mas bem, gente, hoje a gente vai conversar então sobre a importância da capacitação nas profissões de cuidado. Mas antes disso, alguns recadinhos pra gente aqui, deixar tudo alinhado. Se você for comprar na Amazon, gastar o seu dinheirinho comprando ração pro seu papagaio, ou a fralda pro seu neném, ou se você vai comprar um tênis novo, não se esqueça de acessar os meus links na bio, não importa se você tá no Brasil ou aqui no Japão. A Amazon vai passar um trocadinho aqui para o Nabecast, a gente investe na parte visual do Nabecast, em equipamento, esse tipo de coisa toda. Lembrando você que está acompanhando no Spotify ou nas plataformas de podcast, de que a gente grava os episódios com transmissão ao vivo para o YouTube, Facebook ou Instagram, que é o que a gente está fazendo agora, essa transmissão cruzada, para poder ter interação também com os nossos ouvintes ao vivo. Se você gosta de imagem, vai lá para o YouTube ou para o Facebook. E se você gosta mais de ouvir na academia, depois você pode curtir editado bonitinho no Apple Podcasts, no Spotify e em outras plataformas de podcast da vida, beleza? E lembrando que temporada 2025 a gente retorna na segunda quinzena de janeiro, esse é o último episódio do ano, a gente vai aqui terminar com estilo, já que falar de capacitação de profissionais do cuidado me parece um tema muito interessante, e a gente volta na segunda quinzena. E você, meu querido amigo empresário, empresária, se você gosta do que a gente faz por aqui, você quer se tornar um parceiro, anunciando aqui, patrocinando episódios, você pode potencializar o que a gente faz aqui e ainda conectar a sua marca com uma iniciativa legal que está pensando aí no bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Maravilha, palminha para nós. Ah, que coisa boa, tô ficando bom desse negócio de fazer propaganda, a propaganda. Então vamos lá, eu vou começar com a Eligiane, que já é um pouquinho de casa. Eligiane, conte para os nossos ouvintes quem é você, o que tu faz da vida. Bem, eu sou Eligiane Fukuda, eu sou terapeuta socioemocional. Aqui no Japão, eu trabalho como Shirin Counselor, né? É o Jukyu Shirin Counselor, que seria um conselheiro psicológico, Master em aconselhamento psicológico. Acho que é essa a tradução livre, né? E o que faz um conselheiro psicológico, né? Nós auxiliamos as pessoas a enfrentarem seus desafios emocionais, entenderem melhor o seu comportamento, os seus pensamentos. Basicamente assim, a gente trabalha com terapia cognitivo comportamental e também com a terapia do esquema. E são, assim, para mim, é uma linha que ajuda muito a gente se conhecer, como que eu posso dizer? Se organizar melhor e, a partir daí, ter uma vida, assim, mais fluídica, né? Então, basicamente, é isso que eu faço, Carlinhos. Legal. Eu vou aqui já aproveitar, eu sempre gosto dos momentos dicionário da vida, porque é um momento da gente entender o que está sendo falado.
Explica pra gente o que são essas duas abordagens que você usa e para a pessoa entender, se caso a pessoa não conheça, como é que elas funcionam. Rapidinho assim, que ele sintetiza, né, as duas abordagens só para a pessoa entender o que você quis dizer com o que você disse. A terapia cognitivo, basicamente, a gente vai trabalhar ali as técnicas para que a pessoa, por exemplo, uma pessoa que ela tem depressão, nós vamos estar trabalhando ali com técnicas. Eu, por exemplo, eu misturo técnicas diferentes para cada atendimento. Você vai avaliando o comportamento dessa pessoa, a linha de pensamento que ela traz, e aí a gente vai contextualizando ali, né? Para que ela possa envolver os sentimentos e o comportamento assertivo para que ela consiga fazer melhores escolhas, digamos assim. E aí tem uma funcionalidade muito melhor ali dentro da vida dela. Aliás, já a terapia do esquema, nós vamos trabalhar ela Gensal, desculpa, eu não sei falar muito bem essa palavra, que são relações já objetivas, modificar o esquema que ela está acostumada a desenvolver no dia a dia, né? Por exemplo, quem tem transtorno de personalidade, a gente vai estar trabalhando ali dentro de esquemas para que essa pessoa ela possa funcionar de uma forma diferente, tá? Falando de forma bem grossa, tá? É isso. Essa é nova, essa eu não conhecia não. É novidade para mim, uma novidade para mim, aprender com ele. Eu trabalho muito. Bem, como eu tenho essa linha do livro, né, que eu fiz, com. Olha, eu fazendo já o merchan, nem preciso pegar o livro, né? Já está aqui, ó, A Última Maria, né? Quem é uma pessoa que é dependente, não dependente, né? Dependente emocional do narcisista, que é a linha que eu trabalho, eu uso bastante essa terapia do esquema para que a gente possa aprender a regular as nossas emoções. Poxa, interessante, não É conhecia uma não. linha bem Primeira vez que eu interessante. ouço, talvez alguém já tenha conversado a respeito comigo sem citar o termo, e eu não sabia, pelo menos, conectar uma coisa a outra. Interessante. Conheci algo novo. Senhorita Viviane, NeuroKids, diga-me o que fazes e que coisas complicadas fazes tu com neuro? Coisas complicadas que depois se tornam fáceis, vamos dizer assim, né? Bom, eu sou pedagoga de formação básica, né? E aí entrei aí na área de neurodesenvolvimento, porque eu já trabalho há alguns anos com crianças, adolescentes e adultos com transtornos de aprendizagem. Então, a minha linha, diferente da Eli, né? Eu trabalho mais focada na questão do transtorno, distúrbio, às vezes assim, questões neuronais mesmo em relação à dificuldade de aprendizagem. E aí não tem idade, né? Criança, adolescente, adulto e terceira idade, que apresente déficit cognitivo, né? Nas habilidades aí cognitivas de atenção, concentração, foco, memória e etc. Legal. A minha curiosidade aqui agora é saber um pouquinho a jornada de capacitação de vocês. Porque a gente tem um detalhe, né, como comunidade brasileira no Japão, de que a gente muitas vezes faz a capacitação profissional no Brasil e por N questões, dependendo da profissão da pessoa, essa capacitação do Brasil não exatamente habilita ela para o exercício profissional aqui. E aí tem um outro caminho que você precisa fazer para poder exercer profissionalmente o que você está fazendo por aqui. Então eu queria conhecer um pouquinho a jornada de capacitação de vocês, assim, como é que vocês estudaram, por que vocês inventaram de estudar o que estudaram. Eu sei que o pessoal da neuro estuda pra caramba, né? Quando se mete nesse buraco de coelho já está sabendo que vai estudar o resto da vida, né? O pessoal que gosta de essa parte de terapia também tem que passar o resto da vida lendo, né? Buscando referências, atualizações, novas técnicas e abordagens. Então vou perguntar para a Eligiane primeiro. Eligiane, conta um pouquinho para a gente o que levou você a ter vontade de entrar nesse mundo do cuidado e qual foi aí o caminho que você escolheu fazer na hora da sua capacitação. Como é que foi isso? Bem, como a Vi falou, eu também tenho minha formação base, não tem nada a ver, ou tem, porque é humanas, né? Eu fiz administração,
eu sou bacharel em administração e sou pedagoga também. Eu tenho essas duas formações básicas, né, de base. Depois das minhas formações, eu simplesmente gosto muito da parte holística. Então, fiz a massoterapia ainda no Brasil e atendia, né, dessa forma, só que em algum momento eu tive um amigo, né, um filho de um casal amigo, que decidiu não viver mais, e aquilo foi um choque para mim, porque eu era bem nova também, e ele também, ele tinha talvez 23 anos Caramba, na época, novinho. muito jovem, assim, um rapaz fluente em várias línguas, um jovem incrível, né? E aí ele teve essa questão, e aquilo acho que me afetou de alguma forma, né? Como eu posso ajudar, o que eu posso fazer, né? Como a gente, como ser humano, a gente não percebe a nossa volta, né? Essa dor. Então, eu comecei a trabalhar com as terapias holísticas. Eu acho que eu fiz um caminho por basicamente todas as terapias que todo mundo faz, desde óleos a Axis, é, Reiki e tantas técnicas, mas sempre teve essa questão de nada disso ser reconhecido, né? Então, como nada disso foi reconhecido, não reconhecido assim, todo mundo sabe que funciona, mas a gente não tem um embasamento científico para isso, né? Não tem nenhuma instituição que aprove realmente, que fale, olha, você realmente traz mudança com essas técnicas. Então, eu fui para o Brasil, eu fiz pela Febracis Inteligência Emocional, e isso é uma das ferramentas que eu uso muito aqui dentro, né, do meu trabalho. E ainda assim não era o suficiente, né? Mesmo estudando inteligência emocional e diversas técnicas no Brasil, ainda assim não era suficiente, como você falou, não são válidos aqui, né? E então, quando eu voltei do Brasil, eu falei, não, eu acho que eu preciso fazer algo aqui no Japão que me deixe trabalhar, né, de uma forma mais tranquila. E aí eu fui procurar algumas escolas, tive a ajuda de uma amiga japonesa, e aí a gente encontrou uma escola que capacita a pessoa, né, ela se torna um counseling para que possa realmente fazer atendimentos. Então, ali você estuda dentro dessa escola, faz todos os testes, e aí você faz um teste final, que é uma instituição chamada JADP, e aí quando você passa no teste, ele te qualifica, né, para que você seja reconhecido como uma pessoa que está apta a realmente ali não clínica, acho que não é a palavra, né? Porque não tenho não tenho essa formação para clínica, né? Mas para que você possa fazer os atendimentos, né? Então, são atendimentos assim com escutativa, né? E como eu tenho todas como que eu posso dizer, esse know-how de terapias, eu também insiro algumas técnicas terapêuticas que eu conheço dentro dos atendimentos, e também eu faço um collab, né? Quando eu vejo que a pessoa ela não está dentro do que eu entendo, eu peço para que ela possa ir para um psiquiatra, e aí a Uhum. gente faz junto esse trabalho. É legal que essa sua credencial ela cria esse link com o psiquiatra japonês, né? Que isso é importante o pessoal saber, né? Que Isso. terapeutas e psicólogos não podem passar remédio, né? Quem passa remédio é o psiquiatra. Não, psiquiatra. E é interessante, né? Que você tem esse link porque até onde eu sei de conversar com amigos psicólogos, em muitas situações a atuação do psicólogo ela precisa dar espaço para a atuação do psiquiatra para que o processo de cuidado possa acontecer de maneira saudável, né? Para que não tenha problema. E quando você tem, por exemplo, uma pessoa que tem formação em psicologia, de repente tem até aquele documento, acho que chama CRM ou alguma coisa assim lá do Brasil ativo, mas não tem esse reconhecimento aqui, acaba CRM do médico. não tem, né,
o link, né, para ele poder, de repente, se ele identifica alguma coisa, não tem como, a partir desse psicólogo que não está reconhecido aqui, chegar no psiquiatra de uma maneira um pouco mais direta, que o seu trabalho permite isso, né? Até que você estava explicando uma vez num evento para mim, né? Sim. Interessante isso. Porque, como você falou, essa qualificação, por mais que você seja um psicólogo, ela não é reconhecida, Uhum. né? Então, você não pode realmente, assim, tá fazendo os atendimentos. Então, era a mesma questão que eu tinha, né? Mesmo tendo, assim, um know-how de atendimento incrível que eu já tinha, né? Eu trabalho aqui desde 2018, só que a parceria com o psiquiatra, né? Por exemplo, aqui teve uma época que eu estava fazendo assistência para as pessoas que estavam no Seikatsu Rogo, Uhum. né? Com parceria aqui na minha cidade. Que é o Então, assim, Sekatsu mesmo Rogo, tendo para tudo isso, quem tá no Brasil e não fala japonês, é o auxílio de subsistência aqui no Japão. Talvez isso. algo parecido com o Bolsa Família do Brasil, né? Quando você não consegue esse suporte, né, de você se manter, você pede auxílio, né, um socorro para o governo e recebe essa bolsa, né, que é o auxílio de subsistência, o Seikatsu Rogo. Que eu imagino que para muitas pessoas, quando você chega Isso. no momento de ter que pedir um auxílio desse, para muitas pessoas não é fácil processar o sentimento disso também, né? É um momento bem difícil, porque isso eu tô falando na época que a gente estava aqui, né, com o vírus, assim, foi o pico, e muitas pessoas realmente tiveram que buscar esse auxílio, e aí a parte emocional, psicológica totalmente desestruturada, e também o problema é que a maioria dos brasileiros não falam japonês, né, ou pelo menos não o suficiente para conversar com o psiquiatra, né, para expor realmente o sentimento, porque é um pouco difícil mesmo, né, são termos diferentes do que nós estamos acostumados no dia a dia, né. Então, é aí que eu acredito que o meu trabalho ajudou muitas pessoas nessa época. E se eu não tivesse, né, essa qualificação reconhecida, então também seria impossível ajudar. Então, já entrando aqui, né, no nosso tema, quer dizer que foi muito importante ter essa qualificação também para ajudar os brasileiros que estavam ali precisando de auxílio naquele momento. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho para você, que eu não vou fazer agora, senão eu vou esticar a prosa pro outro lado e eu vou acabar esquecendo de outros pontos. Mas eu vou tentar lembrar e voltar já já. Então segura aí. E aí, Viviane, conta um pouquinho pra gente como é que foi o teu processo formativo, o que foi o gatilho para você querer estudar, aprender, né, sobre essa área de cuidado, ainda mais neuro, né, porque até onde eu sei estuda um monte. Conta um pouquinho pra gente da sua jornada. Acho que as profissões que trabalham com saúde mental, educação principalmente, a gente estuda pro resto da vida, né? Não tem para onde fugir. Eu falo, pessoal, você não gosta de estudar, nem entra, né? Porque as atualizações são constantes e a todo tempo, assim. Então a gente fica. Eu falo que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Essa visão que eu tenho, né? Essa é uma frase interessante, porque, por exemplo, como o meu podcast, apesar que esse podcast ele acabou de maneira muito natural, caminhando para o lado de bem-estar e com uma ênfase razoável em saúde mental, né? Então, bem-estar também tem a ver com desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento profissional, com carreira, com lazer, cultura, né? Eu procuro trazer isso aqui, mas eu costumo circular bastante o tema do desenvolvimento pessoal. E uma coisa que eu percebi nesses contatos com pessoas de profissões diversas é que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto a gente não sabe. É muito curioso isso, né? Você estuda, fala, caramba, eu não sabia isso, e eu não era nem consciente de que eu não sabia. Agora eu sei que eu não sei, mas continuo não sabendo. Mas é interessante, muito bom. É uma busca constante, né? É uma busca constante pelo aprendizado, como ele falou, né? Trazer ferramenta para conseguir atender de uma forma coesa, de uma forma mais próximo possível do certo, né? Porque a gente está ali com vidas em nossas mãos e realmente uma orientação errada, um achismo, né? Eu falo que quando a gente trabalha com educação e saúde mental, a gente não tem que ter espaço para achismo. É um profissional que fala, eu acho que... Eu falo para as mães, foge. Se você pede uma orientação e o profissional vira para você e fala assim, eu acho que talvez... Eu falo, vai embora. Porque se nem ele tem certeza daquilo que ele está te falando,
né? Não confie, não pague para ver, porque o preço que a gente paga, né, depois é muito alto. Você sabe que eu compartilho com você dessa preocupação, né, de você ter alguém que seja confiável, que eu, por exemplo, antes da gravação eu estava conversando aqui com vocês de que eu caminho com comunidades de fé que professam a fé cristã e dentro das comunidades de fé existe um caminho, eu vou chamar de terapêutico no sentido de que uma caminhada em amizade e confiança tem um benefício terapêutico, não que seja terapia do ponto de vista formal, né? Caminhar fazer arte, né? Pintura, argila, todas essas coisas são terapêuticas nesse sentido, né? E eu percebo o dano que faz quando você pega uma pessoa que não está capacitada para uma atividade dessa de acompanhamento, porque é vida dividindo vida com vida. É você abrir o coração, falar de problemas, às vezes compartilhar, às vezes esperar até um conselho, né, que é diferente de um psicólogo que vai orientando, né, os seus pensamentos e a sua busca por respostas. Nessa abordagem você conversa e fala, poxa, e aí, né? Qual é o seu olhar sobre isso a partir do que você já viveu e tem essa troca ali como se fosse uma coisa de amigo. Mas a gente vê no Brasil que a gente tem hoje o quanto dá de problema quando você pega o tema, por exemplo, religião, espiritualidade e Bíblia, onde as pessoas depositam muita confiança em alguém que tem esse rótulo. Né? Não, uma pessoa que fala da Bíblia, que está envolvida com a religião e diz que pratica espiritualidade. Então eu posso confiar. E a gente vê no Brasil a que níveis de absurdo às vezes chegam essa confiança. E aí quando eu pego essa sensação e transfiro para uma relação terapêutica, eu tenho a sensação de que é o mesmo tipo de risco, né? Às vezes você tem uma confiança por causa de um rótulo, até eu brinquei no vídeo da chamada de hoje, a confiança numa descrição da bio do Instagram, onde a gente aprende no marketing digital que você tem que se provar a alguém pela bio, né? Provar que você tem valor pela bio, você coloca lá uma bio super bonitona e aí você confia a sua vida por um profissional ou uma profissional e é uma profissional do acho, né? Como você falou, né? Talvez, quem sabe. Eu sempre tive essa opinião e paga eu aqui que eu vou compartilhar minha opinião com você. Eu acho um pouco perigoso isso, né? Quando não tem esse referencial teórico, né? Bom, reflexão interessante. Interessante. Foi gatilho de pensamentos aqui. Quando a gente, essa inquietação, essa inquietude, né, ela deixa a gente, né, assim, um pouco desestabilizado, porque a gente vê que, assim, demanda um tempo de estudo, demanda um tempo de qualificação, fora a questão financeira, né, que demanda também para a gente conseguir estar ali, estar fazendo um atendimento, seja ele online, seja ele presencial. E aí a gente vê, de repente, uns espaços que tem um preparo de amor, de carinho e atenção, mas não tem um preparo profissional para aquela demanda que surge, né? Mas a gente vê também um outro lado que, assim, quando envolve essas questões de religião, são grupos fechados, né? São grupos que, assim, eles não... O que eu também não considero muito certo, né? Mas, assim, não... Tem uma determinada religião que vai fazer uma palestra, então, assim, só convida pessoas que são daquele nicho, né? Assim, de repente vai fazer uma palestra sobre educação emocional, mas não busca alguém que não seja daquela religião, mas que é habilitado para falar naquele grupo, né? Existe muito essa questão dessa autoproteção, né? Então eles pegam ali de repente até um profissional, mas que às vezes nunca atuou na área, ou assim, atuou super pouco, ou chegou, né, no Japão e está assim, do nada, não conhece ainda a fundo a realidade do que se passa aí, e de repente faz uma palestra, faz uma orientação a jovens, está ali frente a um trabalho que, por vezes, certamente um outro profissional que não é daquela religião estaria muito mais capacitado para estar ali falando mesmo o que é necessário, a forma com que é necessário, mas por não ser da religião, não vai. Né? Então, isso não é só aqui no Brasil, não. Né? Aí no Japão tem bastante disso. Né? E aí a gente fala assim, meu Deus, né? É um monte de um perdido falando com os outros perdidos, assim, né? Porque no final acaba sendo... fala para todo mundo, mas ninguém é falado, né? E isso é perigoso também. Eu fico feliz de, por exemplo, pelo menos dentro da rede de comunidades que eu tenho um contato,
tem um movimento muito interessante de incentivo à vida acadêmica, de incentivo à capacitação, porque eu acho que foi uma falha, né? Até aqui eu estou entrando numa reflexão que tem a ver com a minha vivência de espiritualidade, que eu cresci dentro de igreja. E eu vivi numa época que se enxergava beleza em você abrir mão, por exemplo, de um sonho de carreira em direito e se dedicar à vida religiosa em tempo integral, por exemplo. Tinha uma coisa como se exercer direito ou exercer ortodontia fosse menos nobre do que o exercício religioso numa função X dentro de uma instituição religiosa, da qual eu faço parte. E eu percebo que isso foi um erro que se cometeu no passado, porque hoje existem necessidades, precisa de dentista, precisa de advogado, precisa de médico, precisa de ortopedista, precisa de psicólogo, de psiquiatra, e a pessoa que professa uma determinada fé, às vezes ela tem, se você for pensar em terapia, né? Ela tem algumas crises e algumas dúvidas e algumas questões que, se você professa a fé cristã, não vai fazer sentido para o espírita, não vai fazer sentido para o ateu, não vai fazer sentido para o agnóstico. E você vai na terapia, a pessoa às vezes não vai conseguir nem entender os teus desafios porque fazem parte da sua vivência cultural, da sua vivência de comunidade, da sua vivência de espiritualidade. E aí hoje eu fico feliz de ter contato com muita gente e muitas comunidades de fé que têm se preocupado. Falei, não, cara, se a gente vai falar de história, é legal, vai para a faculdade, vai estudar história, fazer mestrado, fazer doutorado, né? Se você quer praticar cuidado na área de psicologia, vai fazer uma capacitação, vai fazer um mestrado, vai fazer treinamento, vai fazer atualização. Aí você une a sua vivência de fé com o que tem, a gente sabe, né? Vou dizer assim, de base científica, de estudos, de pesquisas, de que funciona, pra você não falar bobagem, né? Que tem muita gente coisas que a gente acha que é o correto e não passam da tradição da nossa comunidade, da tradição da nossa família, dos nossos preconceitos, né? E a gente é interessante, né? Você fazer esse equilíbrio, né? É uma reflexão interessante, né? E aí, como dentro das comunidades de fé não deixam de ser também comunidades terapêuticas, né? Porque você vai lá, você abre seu coração, você caminha junto, encontra apoio. É importante ter esse cuidado mesmo para cada um saber o seu papel. Eu fico feliz que hoje, por exemplo, pelo menos, né? Dentro de uma galera, essas coisas estão sendo estudadas e é muito legal vendo a juventude aí estudando X matérias, né? Arqueologia, política, antropologia, e aí as discussões estão ficando muito mais ricas, né? Porque você tem ponto, contraponto, você tem discussões várias, isso é muito, muito bom, muito interessante. Mas continue a sua jornada, eu atrapalhei. Bom, e aí voltando, né, lá no comecinho, como eu falei, eu fiz pedagogia, trabalhava com supervisão e treinamento de pessoal, né, assim, nada voltado para a área clínica, era mais com RH mesmo, então trabalhava em empresas, fazendo a seleção de pessoas, e aí entrei na pedagogia para fazer uma habilitação do quarto ano. São 3 anos de formação e o quarto ano a gente fazia uma extensão, uma habilitação, e no meu quarto ano ia ter as matérias, né, as disciplinas de supervisão e treinamento e desenvolvimento de pessoal. Então eu falei, vou fazer os 3 anos da pedagogia, porque eu não queria trabalhar como psicóloga, né, eu não queria olhar aquele candidato diante das questões psicológicas dele. Eu queria olhar aquele candidato diante da pessoa que ele era, né? Então, a psicologia, ela ia me dar esse olhar clínico de avaliação do indivíduo e eu queria conhecer o indivíduo, né? Que são coisas parecidas, mas são diferentes. E aí eu fui para pedagogia por conta disso, né? Eu passei em psicologia, não fui, e aí passei na época a gente prestava vestibular ainda, muitos anos atrás, né? E aí eu fiz, e aquela ansiedade, passei, não passei, fui aprovar, não fui, né? As coisas eram mais difíceis antigamente. E aí, enfim, fiz a pedagogia e falei, não vou fazer 3 anos de formação docente, né? E no quarto ano faço habilitação, supervisão, treinamento e desenvolvimento pessoal. E aí, no meu último ano, a faculdade tirou a habilitação de supervisão e treinamento pessoal.
E eu falei, pronto, e agora o que eu faço na minha vida? E eu já trabalhando com isso, dentro, né, nessa área, trabalhando com recrutamento de funcionários para uma metalúrgica. Falei, bom, agora eu vou fazer psicologia, porque não tenho mais a habilitação que eu quero, né? O diploma não vai me ajudar a caminhar. E falei, bom, então no último ano vou fazer habilitação, vou terminar a pedagogia, vou pegar as matérias, né? Que na época a gente fazia, o que eu já estudei, o que tem na grade, o que eu posso tirar de 5 anos ia cair para 4 anos, enfim, né? 3 anos, bom, foi naquele processo. Mas aí as coisas se caminham, né? Para lugares que a gente não imagina. E aí, nessa virada de ano, eu estava trabalhando nessa empresa ainda. Meu chefe já trabalhava com a área da educação, ele era gerente de RH, ele era meu gerente, e ele trabalhava no Senai, Senac, dando aulas sobre técnicas de recursos humanos. Ele sempre falava que a área da educação para ele era linda, maravilhosa, que era onde ele se identificava. Mas assim, né, a gente não sabe os caminhos de Deus. Eu pensava, nossa, imagina, né, sala de aula, essas coisas, nunca na vida, né? E eu via as meninas na pedagogia fazendo aquele monte de coisa, 3 anos de estudo, segunda a sexta, das 7 da noite às 11 da noite, e elas vindo da escola com um monte de coisa. Eu falava, meu Deus, né? Que mundo diferente, tão diferente do meu. E elas chegavam de avental e falavam coisas de escola, e eu chegava de social com a pastinha do treinamento que a gente ia dar externo num hotel fazenda, não sei da onde. E eu falava, Jesus amado, aí a professora perguntava um monte de coisa, eu falava, não sei, tô aqui perdida, né? Enfim, no último ano a faculdade fez um processo de seleção, e aí eu fui, fiz inscrição, enfim, me chamaram, eu comecei a trabalhar na faculdade, na área da educação. Aí saí da empresa e fui trabalhar na área da educação. Falei, vamos ver o que dá, e de tanto que ele falou, né? Nesse caminho, você estava com a formação em pedagogia. Estava estudando pedagogia. Você não tinha começado psicologia ainda? Não estava nem formada. Não estava formada. Eu não fiz psicologia, eu fiz só pedagogia. Aí terminei, aí falei, vou ver o que dá, né? Mas pode acontecer, começar a pedagogia. Fui para pedagogia, fui trabalhar com alfabetização de jovens e adultos, que já é maravilhoso trabalhar com adultos que buscam a formação, que querem estudar, que é uma outra pegada, sabe? Assim, e eles têm uma vivência enorme. Então, o meu aluno mais novo tinha 14 e o mais velho tinha 85. Ai, que bonitinho. Uma delícia, assim. Eu falo, foi uma chuva de experiências. Enfim, entrei na área, falei, vamos ver o que dá. Mas pode acontecer, no final do ano a gente faz outro vestibular. Vai tudo de o máximo novo. Que pode acontecer, maravilhoso. Eu já estudei 3, eu estudo mais 5. Tá tudo bem. A gente gosta de estudar, né? Eu falei, vamos lá. Fui, entrei, aí é mordida, né? Todo mundo fala, quando você é mordida pelo bichinho da educação, gente, pior aqui é mesmo. Eu cuspia pra cima, caiu em mim. E aí fui mordida pelo bichinho da educação, menino. No fim, terminei a pedagogia, continuei trabalhando na faculdade, fui fazer o 4º ano de habilitação, mas fui fazer administração escolar e supervisão de ensino, para ser supervisora de ensino num futuro, talvez, né? Aí falei, bom, já que estou aqui, vou continuar a estudar na área. E fiz. E aí, pronto. Aí comecei a minha jornada na área da educação, não saí. Trabalhei como coordenadora pedagógica de uma creche, depois fui diretora escolar de uma outra creche, depois eu comprei a minha escola. Então eu falo que na área da educação, assim, eu passei por tudo, né? E é engraçado, e eu imaginei que você ia contar uma história, que você tinha vontade de fazer medicina, eu imaginei uma coisa completamente diferente. Não. Aí eu vou te como que eu entrei na área de neuro, que é o transtorno de aprendizagem que eu trabalho. Eu tô aqui viajando, eu falei, cara, mas o que tem a ver muito pedagogia, que quer ser psicólogo e agora trabalha com neuro? Não tem. Não, quer dizer, tem. Na área de transtornos de aprendizagem tem. Enfim, fiz esse caminho todo. Aí fui trabalhar com crianças, até então crianças regulares, sem dificuldade de aprendizagem, bonitinho, você fala, ele obedece, né? Você fala uma coisa, ele te responde, estava tudo lindo. Aí, quando eu terminei a faculdade, aquela inquietação, preciso estudar, e aí eu conheci a psicopedagogia. Aí, na época, eu estava com a minha escola, e falei, vou
não tem pouco trabalho para fazer, né? Cuidar só da administração de uma escola, eu vou estudar, fui fazer uma pós em psicopedagogia. Aí ela vai mais 19 meses, toda terça e quinta, das 7 da noite às 11 da noite. Eu falava, gente, a pessoa não tem o que fazer, ela vai caçar, né? Fui caçar. E aí, na psicopedagogia, foi o meu primeiro contato com os distúrbios de aprendizagem. Ali eu vi que o mundo educacional não era só aquilo, né? Vi que as crianças realmente tinham déficits, tinham transtornos, tinham coisas que, por muitas vezes, a gente achava que era assim, ele é bagunceiro, porque ele não para. Ele é avoado, assim, ele é meio lento porque ele é avoado, né? São as palavras que a gente usava muito na nossa época, né? Ele é lesinho mesmo, ele é lento, ele é avoado, ele não para porque ele é bagunceiro e ele não obedece, né? Porque ele faz arruaça na escola e tal. E na psicopedagogia a gente começa a ver que não é assim, que essas coisas têm nome, né? Nome, sobrenome, esses transtornos. Uhum. E aí, na psicopedagogia, eu falei, gente, tem coisa aí que tá errado, né? Que a gente precisa ajudar as crianças e que às vezes a gente que é professor, quanto tempo na área da educação, por quantas pessoas eu passei, eu dei aula e eu tive contato com eles e eu simplesmente não soube lidar, ou, né, passei como um trator por cima ou simplesmente ignorei. Eu achei legal uma coisa que você falou aí, de que na psicopedagogia você adquiriu um olhar e percebeu coisas que na tua capacitação anterior você não tinha percebido, né? E é engraçado porque isso conecta com o que a gente está conversando hoje aqui, da importância da capacitação nas profissões de cuidado, né? Porque a educação também é cuidar do outro, né? E eu achei interessante, né? Imagina se você tivesse parado a tua jornada de estudo ali, ou se dentro da tua equipe não tivesse ninguém que se tivesse disposto a estudar isso, ia ficar essa deficiência, né, naquele conjunto de profissionais ali para sempre, né? Porque se não tem ninguém com esse olhar, nunca vai ter reflexão e questionamentos a respeito disso, né? Que interessante, né? Que interessante. Por isso que eu acho educação importante mesmo, né? E cada curso, cada palestra, cada workshop, cada um desses momentos que a gente participa, eles trazem uma bagagem, né? Eles trazem um olhar, eles têm ali alguma coisa que vai fazer uma diferença, ou a gente acha que no momento não, mas vai. Então, assim, claro, a gente não vai conseguir estudar tudo que a gente quer, né? Até por questões financeiras, isso acaba sendo caro, mas a gente sempre vai ter algo que leva a gente para um lado ou para o outro, né? E essa insatisfação da gente se conformar com o básico é o que faz um profissional ser bom. E isso é fato. E isso eu tive muito claramente, assim, essa visão no Japão. Diferença entre profissionais que buscam realmente e profissionais que só são profissionais, né? É muito claro a diferença no resultado final, que seria no atendido, né? Na criança, no adolescente, no adulto. E aí fiz a psicopedagogia, tive esse olhar para as crianças, entre aspas, especiais, que todos são, e falei, gente, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Como eu falei, cada formação, a pedagogia deu conta lá do que era da questão do pedagogo, a psicopedagogia deu conta também do que era da questão da psicopedagogia, mas aí foi um professor que me levou para a área da neuro. Foi o meu professor de transtorno do neurodesenvolvimento. Dentro de uma das disciplinas da psicopedagogia, a gente tinha essa aula. Agora, uma curiosidade aleatória. Neuro é uma especialização ou uma formação inteira? Não, é uma especialização. A neuropsicopedagogia, você tem que ter uma formação de base, você tem que ter um curso superior, tem que ter feito um curso superior, né? E aí, desse curso superior, você faz a pós-graduação, que é o curso de extensão universitária, o lato sensu, né? Que a gente chama. E aí, você estuda, né? No meu caso, foram 16 meses de formação presencial, né? E aí, você faz essas aulas, e aí, depois, você recebe o certificado, o diploma, né, de conclusão de curso de extensão. Mas para fazer
a neuropsicopedagogia, você tem que ter uma faculdade antes. Eu vou te fazer uma perguntinha daqui a pouco em relação a isso, de como essa pós-graduação afetou o teu olhar anterior, porque você subiu um degrau e falou que isso afetou o anterior. E eu quero te fazer essa pergunta, mas eu vou fazer essa pergunta para a Eligiane agora, porque eu acho que o tipo de reflexão que você acabou trazendo, ou que surgiu a partir da história aqui, traz a pergunta que eu queria ter feito para a Eligiane, que tinha justamente a ver com isso. Eligiane, você falou, né, que você tinha formação em terapias integrativas, complementares, enfim, e que depois você fez a formação para virar uma counselor ou uma conselheira, né, sei lá, não sei como é que dá para traduzir isso em português direito, Conselheira, né? aqui no Japão. A minha curiosidade é como é que essa formação tua de aconselhamento, né, vou chamar assim, afetou o teu olhar para aquilo que você fazia antes. Porque eu vou dizer da minha experiência, por exemplo, quando eu fui para o seminário teológico e eu me deparei ali com questões de filosofia, a gente estuda a introdução à psicologia, a gente estuda história, a gente estuda economia, antropologia. Esse estudo, que é uma capacitação para vamos dizer assim, um profissional da religião ou para alguém que atuar na área de ensino religioso, mudou completamente o olhar que eu tinha para minha vivência religiosa na minha comunidade ou nas comunidades que eu tinha passado. E como é que foi para você, a partir dessa formação mais holística, vou chamar assim, porque esse holístico cabe um caminhão de coisa, e como é que a tua formação afetou o teu olhar para essa sua jornada anterior? Eu penso que nós somos uma grande coxa de retalhos, né? Que cada retalho que a gente vai colocando, a coxa ela vai crescendo, né? E vai ficando mais quentinho. Eu sempre quis fazer psicologia, e aí, por estar no Japão, não consegui fazer a psicologia. Dentro da administração, a gente também estuda a psicologia, a antropologia, tem várias matérias ali que a gente se depara já com a humanidade. Uhum. Olhando o holístico, é tudo algo que você não consegue, não é palpável, né? É a crença. Então, quando eu fiz a inteligência emocional, eu acho que já despertou assim algo muito maior dentro de mim, de percepção, de olhar para o outro e falar: cara, a gente não entende nada sobre emoção. Ninguém ensinou isso para mim, sabe? Aquela menina lá atrás precisava saber disso. Então, e as crianças? Gente, inclusive, estou trabalhando num livro novo para as crianças, falando sobre emoções. Vi, vai ser ótimo para você esse livro, para suas crianças. Então, assim, você olha e fala: meu Deus, quanto pouco eu sei, né? Que é o que a Vivi trouxe para gente. Então, quando você vai pegando bases e bases, eu acho que vai agregando tão mais que você vai se vendo muito pequeno. E hoje, por exemplo, eu faço uma especialização em codependência com narcisista, né, para pessoas que são codependentes de narcisistas. E eu também faço uma pós-graduação hoje em PLE, que é português como língua estrangeira. Olha que interessante. Por que que eu estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o meu atendimento? Aparentemente não tem nada a ver. Mas já eu te respondo a sua pergunta, Carlinhos. Mas quando eu fiz a pedagogia, por que que eu fiz pedagogia sendo que eu estou fazendo aconselhamento psicológico? Eu trato muitos adolescentes, e esses adolescentes eu precisava ter uma forma de pedagógica, né, Uhum. de ensinar o que é, o que não é, como é, para que é. E aí isso me ajudou a ter essa facilidade de alcançar esses jovens, inclusive adultos também, né? Essa facilidade. Quando eu fiz esse curso de aconselhamento psicológico, parece que desce uma cortina, sabe? E aí você começa a ver as coisas com muito mais clareza. E essa questão, né, da capacitação, por exemplo, você também se vê com mais clareza.
você começa a construir de verdade o seu profissional e falar, olha aquilo que eu imaginava, que eu acho, né, Vi, que muita gente fala, eu acho, né? Olha aquilo que eu achava, é isso aqui, tenho base agora, É a né? diferença, né? Olha, É sair do achismo, né, Li? é É sair do exatamente esse achismo. time. Conseguir, dentro de uma formação específica, você sair do achismo e ir para não, é isso, olha, é assim, vamos realmente por esse caminho, perfeito. É isso mesmo. E hoje, como eu também, enquanto profissional, trabalhando, fazendo essa assistência psicológica com os meus clientes, né, os meus assistidos, eu não gosto de falar paciente porque eu não sou médica, então, com os meus clientes, é, quando eu tenho dúvidas, eu vou para o meu psiquiatra, porque eu preciso tratar eles, mas eu também preciso me tratar. Uhum. Né? Eu também preciso ter um respaldo para que eu também possa falar, ó, tá tudo bem com você, você tá capaz, você tá bem, você pode trabalhar essas pessoas aqui, né? Então, essa outra pós-graduação que eu estou fazendo agora, em PLE, ela serve também para aquelas pessoas que elas não falam muito bem o português. Então, eu também posso trabalhar aquele brasileiro que não tem a língua, né, tão bem desenvolvida, o nosso português tão bem desenvolvido. E isso é uma coisa importante porque, por exemplo, por vários anos eu acompanhei o trabalho de uma japonesa, que ela cresceu no Brasil, fez toda a vida acadêmica dela no Brasil e se formou educadora. Aí ela voltou a viver no Japão, e aqui no Japão ela tinha um trabalho de alfabetização, eu nem sei se tem ainda, mas ela tinha por muitos anos um trabalho de alfabetização de crianças brasileiras. Como ela era fluente em português e ela era professora de línguas, ela ensinava português para as crianças e ela era fluente em japonês, porque era japonesa. E ela falava disso, cara, uma dificuldade que eu vejo com essa garotada, eles não têm condição de ter uma conversa profunda em idioma nenhum. Você Exatamente. não consegue ter uma conversa profunda em japonês, porque a molecada brasileira que está na escola não se dedica tanto, né, a aprofundar. Às vezes começou no 5º ano, começou no 4º ano, começou no 3º, você já tem um atraso. Né? O meu filho mais velho, ele começou na escola japonesa no meio da 4ª série. Ele começou a ir bem na escola no Chugaku, ele perdeu metade do 4º, do 5º, do 6º, e só começou a ter notas mesmo no 1º ano do 2º grau. Que no Brasil acho que seria o 9º, né? Não sei, enfim. Mas olha o tempo de perda de conteúdo. Ele se formou no Coco, né? Que é o 2º grau, deu tudo certinho. Mas ele teve perdas, né? Provavelmente tem algum kanji que ele tem dificuldade e Sem tal. dúvida E alguma. ela, como japonesa e educadora em português, como segundo idioma, né? Porque essa molecada tem o japonês como primeiro, ela falava, cara, é difícil. Porque você não consegue ter uma conversa profunda com uma discussão que puxa mais pro lado das emoções, que puxa mais pro lado da reflexão filosófica, que puxa mais pro lado da moral, da ética. Você não consegue, porque eles não têm vocabulário para fazer isso em português. E se você tenta fazer em japonês, também não vai. E aí fala, você tem que ficar falando no raso. Aí é uma galera que ela falou assim, cara, são pessoas que não se aprofundam no pensamento. E aí, pra mim, agora você falou e me veio essa memória, faz todo sentido você estudar o português como língua estrangeira, ou como segunda língua, ou como língua de herança, né? Porque vai ajudar, realmente. Se você Vai tiver uma agregar. compreensão melhor desse desafio linguístico, quando você deparar com um desse que não fala japonês tão fluente, porque eu lembro que a gente conversou, né, sobre qual era o seu nível de domínio de japonês, você falou assim, não, eu me virei, tanto que eu me formei em japonês, mas também não é nenhuma pós-doutorando em japonês, né, que vai dar aula na Não, é bem USP raso, né? né? E aí, assim, então, ou seja, se for uma pessoa que fala muito bem japonês e for pro teu atendimento, vai ter uma barreira, porque essa minha amiga japonesa mesmo, ela falava, tudo que eu preciso falar de profissão e vida acadêmica, eu falo em português, que para mim é muito mais natural, porque eu vivi minha vida acadêmica e profissional em português. Só que ela fala, quando eu preciso sentar para abrir meu coração com alguém, eu tenho que falar em japonês, porque senão não vai. E Não olha que consegue, né? detalhe bobo, né? Que você fala assim, poxa, como é que pode uma pessoa... Porque assim, eu descobri que ela era japonesa anos depois de caminhar com ela. Que eu nunca ia perceber, porque ela não tinha um pingo de sotaque.
Eu achava que era uma Nikkei. Ela falou, não, sou japa, no Brasil eu tenho visto, eu vou lá buscar visto lá no Brasil para continuar vivendo lá. Eu falei, caramba, né? Muitas pessoas me perguntam isso, né? Nossa, mas o que que tem a ver o teu trabalho com administração? Eu falei, bem, essa é a primeira formação que eu tinha que ter uma formação, né? E aí a pedagogia ela veio para agregar. Então, essa formação pedagógica ela veio realmente para agregar, pensando nesses jovens, né? E inclusive não só jovens, mesmo pessoas assim de 45, 50, 60 anos, elas também não têm vocabulário, porque vieram para cá muito jovens. Não tem vocabulário em português também e nem em Uhum. japonês, né? Então, isso me aproxima da pessoa para mim perceber o nível de conhecimento, de entendimento dela, e aí eu me adapto a esse nível e para fazer fluir, para que a pessoa se sinta realmente acolhida e consiga ali abrir realmente ali o seu coração, que é o que a gente quer tocar, né? Pegar as emoções, organizar essas emoções. Porque o meu trabalho basicamente vai ser organizar pensamento e emoção para que a gente possa trabalhar ali o nosso cognitivo, né, o nosso comportamento. Então, é como se eu fosse fazer uma nova configuração. E para isso eu preciso ter ferramentas diferentes. Por isso que para mim assim, o holístico é super importante dentro do meu trabalho. Foi uma base, né, no caminho. E é o degrau que você está falando, a gente vai subindo o degrau, e aí quando chega nesse ponto onde você fala, não tô mais no achismo, cara, é isso, tem nome. Olha, igual hoje, né? Eu tô falando sobre a terapia do esquema, você falou, não, nunca ouvi isso. Olha, a terapia do esquema tem nome, serve para isso. Olha, o meu trabalho já andava aqui de mãos dadas, eu só não sabia que isso era uma técnica. Uhum. Então, assim, faz toda a diferença, sim. Eu vejo que conversar, por exemplo, como praticamente todo mês eu converso com um psicólogo. É uma questão que eu gosto, né? Eu tenho parceria com o pessoal do Projeto Tsuru. Sempre tem um psicólogo aqui, pelo menos uma vez por mês passa um por aqui, salvo quando acontece alguma coisa, a gente faz um a cada 2 meses, mas a minha meta é mensal. E, por exemplo, se você pega a maneira que eu como, né, a minha vivência de caminhada coletiva é dentro da caminhada de espiritualidade, né? E você pega, por exemplo, Jesus andando com os discípulos, uma coisa que ele fazia era contar histórias. Só que depois de conversar muito com os psicólogos, eu percebi como que é interessante, porque eles sentavam com o povo, assavam um peixinho, contavam uma história que essa história tinha o objetivo exatamente disso que você falou aí, da pessoa se conhecer, né? Porque ele contava uma história e a pessoa, a partir daquela história, que é tipo uma adequação de linguagem, falava de pesca com os caras que pescavam, falava de verdura com quem plantava, falava de dinheiro com quem cobrava imposto, mas ele sempre tinha um objetivo de falar, olha para dentro e olha como você é. E aí a gente tá precisando reconfigurar a maneira como você tá funcionando, porque não tá legal do jeito que tá. E hoje eu vejo assim muita similaridade, né, nessa caminhada, porque se você for pensar, pelo menos me parece que terapias, psicologia, psiquiatria, quer que a pessoa esteja funcionando de maneira saudável, integral, e a proposta do evangelho é justamente fazer disso, né? Se tem essa ideia de que, olha, você não tá meio bagunçado por dentro aí, vamos precisar arrumar. E eu acho muito interessante essa questão, né? Eu acho muito legal essa questão. E aí, é por isso que eu me sinto muito à vontade com a conversa sobre psicologia, sobre psiquiatria, terapia, que tem a ver com essa questão de se olhar, né? E se organizar por dentro, muito bom. Para mim, aqui, né, englobando tudo, eu acho que eu acho não, né? Não pode usar essa palavra, né, Vi? Eu acredito, Não. eu acredito, e é o que eu realmente eu acredito mesmo, que o autoconhecimento e a inteligência emocional tá assim de mãos dadas fortes. Porque aí, se a gente trabalhar esses dois pontos e trabalhar essa funcionalidade, né, ordenar, né, as nossas emoções, regular as nossas emoções, a gente tem um ser humano aí bem perfeito. Perfeito não, né, mas bem preparado para a vida. Se a gente tivesse na educação, né, dos brasileirinhos e brasileirinhas,
um aprendizado real, assim, de inteligência financeira e de inteligência emocional, poxa, nós seríamos uma nação muito mais saudável, né? Porque tem muita treta que rola na internet, né? Por exemplo, essas últimas eleições, nessa brigaiada que rompeu família por causa de divergência de perspectiva política, desnecessário. Daria pra gente ter discutido sem precisar romper vínculos, né? Daria pra gente colocar o assunto. Eu ouvi um podcast hoje com uma frase que eu tenho que lembrar de citar ela em algum lugar, então eu vou citar aqui já para registrar, que a reflexão era o seguinte: o problema é o problema, a pessoa não é o problema. Então, se nós divergimos, então a gente tem um problema. Mas o problema é o problema, a pessoa não é o problema. Não é a pessoa. Não é ele que nos define, né? Não quer dizer que dependendo da situação, que você esteja obrigado a manter um vínculo de relacionamento eterno, sei lá, a gente está falando de narcisismo, né, que é a especialidade de Eligiane. Não é isso. Mas o problema não é o indivíduo, o problema é o problema é o narcisismo. Se houver uma restauração, uma mudança, né, através aí de um autoconhecimento, de um processo terapêutico, que a pessoa abandonar essa vivência, beleza, resolvemos o problema, né? Mas eu achei muito interessante isso, porque ele estava refletindo, na verdade, das tretaiadas políticas que teve no Brasil. Ele falou, cara, a gente focou no lugar errado. O problema era o problema. Vamos discutir as diferenças políticas, vamos discutir as diferenças de abordagem econômica, de como é que a gente quer construir um país. Mas as pessoas não eram o problema, cara. A galera se detona na internet, se xinga, se humilha, mas a pessoa não é o problema. O problema é o nosso ponto de discordância. Eu achei muito interessante essa frase, assim, né, de você se conhecer. Realmente, né, se a gente tivesse tido uma formação, aí fica aí a capacitação, né, na questão da inteligência financeira e inteligência emocional. Eu vou dar um spoiler, Serginho. Eu tô terminando agora Deixa eu só falar uma coisa aqui que é maravilhosa. Toda vez que ela me encontra, ela me chama de Serginho. Toda vez. De onde ela tira? Serginho Carlinhos? Carlinhos! Eu não sei por que eu falo Serginho. Toda vez, não passa uma. Tá bom, peraí, vamos lá. Corta. Volta. Eu vou dar um spoiler. Eu fiquei vermelha. Carlinhos. Carlinhos? Pois é, Carlinhos. Deixa eu dar um spoiler, vamos voltar. Terapia cognitivo-comportamental. Vamos repetir, Carlinhos. Vamos lá. A neurociência explica, amiga. Depois eu te falo. Tá bom. Então, eu estou terminando agora 2 livros. Um é para criança de 8 a 12 e o outro é a partir dos 12 aos jovens, né? E esses 2 livros, eles falam exatamente sobre as emoções. A nossa ideia primária é que a gente possa entregar esses livros de forma gratuita para as escolas aqui no Japão. Claro, né, a gente vai precisar da colaboração de todo mundo, né, para isso, mas essa é a ideia primária, terminar esses livros até aí meados do mês 2, e aí fazer esse compilado para poder oferecer para essas crianças brasileiras, porque a primeira coisa a gente vai incentivar a leitura, né, das crianças em português, para que elas possam aumentar o vocabulário relacionado às emoções e, de quebra, ainda vai começar a entender o que são essas emoções, como lidar com essas emoções. Então, acho que, assim, particularmente, acho que é um trabalho bem, bem bacana de trabalhar em cima disso. Então, para o pessoal aí que trabalha com as escolas, Joyce, estou vendo você por aqui, vai ser uma coisa bem legal aí para as crianças que a gente vai ter. Legal, vou jogar aqui de volta para a Viviane para ela ter a oportunidade de completar o raciocínio anterior. E aí? Psicopedagogia trouxe um novo olhar para a pedagogia e como que a neuro trouxe um novo olhar para aquilo que você já tinha estudado? Diga-nos. Como eu comecei, né? Falei, foi um professor da psicopedagogia na disciplina de neurodesenvolvimento, atrasos do neurodesenvolvimento, que é onde ele trouxe especificamente a questão neuronal. Então, assim, a gente foi para laboratório, a gente teve acesso a cérebros, a gente viu um cérebro com TDAH, por imagens, outros não. O que acontece com o cérebro quando está num pico de esquizofrenia e o outro saudável, os que têm lapsos de memória. Então, ali eu comecei a ter um contato clínico, vamos dizer assim, né, mais profundo nessa área de neurodesenvolvimento.
Que aí foi onde eu falei, nossa, não adianta eu saber o que é. Então, é uma dislexia, é uma disgrafia, ele tem TDAH, ele tem isso, que é o que a psicopedagogia traz, né? Uhum. A gente fazer a identificação e a intervenção sobre aquele transtorno, aquele distúrbio. A neuropsicopedagogia, ela não, ela já traz a luz da neurociência. Então, a gente começa a estudar muito mais, tanto que a gente tem aula de farmacologia, que é, né, o que os fármacos, o que os remédios fazem dentro do teu cérebro, como que você controla uma dopamina, como você controla uma Eu vou serotonina. fazer uma pergunta que pode ser boba, tá? Aí você me corrige. A impressão que me dá você explicando que a psicopedagogia ela tem um olhar muito mais para o funcionamento do software e a neuro ela vai olhar a máquina que faz esse software funcionar. O meu olhar tá correto? Ok. Que de medicina eu não entendo de nada, mas de computador mais ou menos. É exatamente isso. É Beleza. exatamente isso. Então, assim, a gente, por exemplo, na psicopedagogia, a gente vê que tem um déficit de atenção, que a criança tem ali, porque ela olha para o lado, olha para o outro, ela morde a borracha, né? Ela te dá os indícios, visualmente você percebe, mas a neuropsicopedagogia, ela te mostra de onde que está vindo aquilo. Então, assim, ela tem um déficit de atenção, tá? Mas que tipo de atenção? Ela tem um déficit de memória, mas em que tipo de memória? A gente tem vários, dentro da nossa memória, a gente tem vários subtipos de memória, né? E é a minha memória de trabalho, a minha memória efetiva, de onde que está vindo? Então, quando eu falo, ele tem um déficit de atenção, mas qual? É a atenção sustentada? É a atenção dividida? É a atenção seletiva? A gente fala assim, nem sabia que dentro da atenção eu tenho vários tipos de atenção, né? E não necessariamente eu tenho déficit em todos os níveis dela. Então, é mais ou menos isso. A neuropsicopedagogia, ela te mostra a fundo aquilo que foi diagnosticado, ou aquilo que chegou para você num primeiro susto. Você chega com uma máquina com um problema, você fala, eu sei o que é. E aí, quando você vai lá tentar mexer nos programas, você encontra, é aquele. É basicamente isso que a neuropsicopedagogia faz, né? A gente sai da esfera da leitura, porque a gente lê muito, é muito artigo científico, e é muita leitura, não é de livro de internet, não é de Google, tanto que os professores sempre falam, se vocês vão buscar no Google acadêmico, tá? Vai ler, pelo amor de Deus. Isso é interessante Google. Que muita gente não sabe, né? Em épocas de chat GPT e Gemini, Copilot, é legal a gente apresentar essa ferramenta, né? Caso você está ouvindo aqui e é a primeira vez que você ouviu falar disso, imagina que o Google Acadêmico é um Google cabeçudo. O Google Acadêmico é como se fosse um filtro em cima do filtro, em cima do filtro, em cima do filtro, e sobra no final só os documentos acadêmicos. Então você coloca aí na barra de pesquisa Google Acadêmico e vai abrir um outro Google, que não é esse Google que vem TikTok, que vem meme, não, só vem documento, base de dados de universidade. A gente acaba conhecendo esse Google Acadêmico quando a gente se mete aí nas universidades da vida, e aí você tem que estudar pelo Google Acadêmico para escrever o tal do TCC que o meu tá enroscado. Mas enfim, isso é muito importante, o Google Acadêmico, tá? Então, se você não conhece a ferramenta, fica aí a dica, né? A dica de hoje, valiosa, vale milhões. Google Acadêmico. Não é leitura para fazer no intervalinho do serviço. Às vezes você vai achar um documentozinho lá de 150 páginas sobre a área. Né? Chegamos aqui 25 referências de doutorado sobre o tema pesquisado. Você vai lá, cada doutorado tem 230 páginas para você ler. É legal. Eu tenho uma amiga que faz um podcast chamado Tribo TDAH, e ela é uma das pessoas que mais sabem sobre TDAH no Brasil. A vida dela é ler tese de mestrado e de doutorado e de pós-doutorado em inglês, em espanhol, em português, por causa do podcast. Hoje virou uma cabeçuda, assim, porque ela passa o dia inteiro lendo documento acadêmico para estudar, para poder montar o podcast que explica sobre os transtornos, e isso é muito doido. Agora, acho que é uma coisa interessante da gente, pelo menos a impressão que eu tenho, né? Olhando, é da importância que a formação acadêmica teve para o exercício profissional de vocês. Né, a Eliane usou a ideia da coxa de retalho, né, que ela vai cada vez ficando maior e mais quentinha. Eu tô aqui na perna com uma mantinha aqui para esquentar.
mais quentinha e acolhedora, né? A Viviane, ela trouxe um conceito ou uma perspectiva, né? Acho que talvez essa é a ideia melhor, uma perspectiva muito interessante de como cada especialização trouxe um novo olhar para aquilo que já sabia. A Eligiane também disse isso com outras palavras. Não, a minha área, né, eu atuava aqui dentro das terapias holísticas, que algumas são rotuladas como pseudociência, outras não têm base científica, não existe um órgão como a psiquiatria, sei lá, a ordem dos advogados, sei lá o que de medicina, que tem um órgão lá que vai ter um comitê que vão votar se aquilo é válido, se não é válido, e dentro de terapia holística cabe esse todo que muitas vezes não tem fundamentação. Me sinto bem tomando suco de laranja com folha de hortelã, e tem a terapia do suco de laranja com folha de hortelã. Desde que a pessoa não tenha nenhum problema de diabetes e vai ter um piripaque por tomar suco de laranja, suco de hortelã, vai fazer bem nesse sentido, é terapêutico, né? Mas é interessante como uma capacitação mostra um outro olhar, e até cuidados, né, disso, porque qual que era um dos meus pontos, assim? Era pegar duas profissionais. E eu imaginei que você, como neuro, ia ter uma formação um pouco mais, talvez mais rígida, com muito papel, com muita leitura. E eu sei que a Eligiane vem dessa formação mais holística, que ela é um pouco mais flexível. Porque você tem óleo, você tem massagem, você tem, dependendo até onde você vai com isso, tem práticas xamânicas, tem práticas espirituais, tem esoteria, vai indo, né? O holístico pode ser bem amplo, dependendo da Muito abordagem grande, da né? pessoa. E eu imaginei que o caminho seria de vocês um pouco diferente. Diferente. E isso é interessante, porque eu vejo que aqui na comunidade brasileira no Japão tem muita gente interessada em começar um caminho por profissões de cuidado. E eu sempre, como eu falei, né, a minha vivência foi dentro de comunidades de fé, e dentro desse meu contexto eu vi coisas que foram muito legais, fez muito bem para muita gente, e algumas situações que teve um prejuízo enorme para poucas pessoas ou às vezes para muitas pessoas. Por justamente não ter estudo, não ter se dedicado àquele tema, não ter procurado uma capacitação, falou uma meia dúzia de bobagem lá e bagunçou a vida de um monte de gente. Porque confiaram que aquela pessoa que parecia bem intencionada, às vezes até era bem intencionada, mas não tinha preparo para lidar com o que surgiu, e isso trouxe um prejuízo enorme para um monte de gente. E um pouco do porque eu trouxe vocês, que são duas jornadas de capacitação, de profissão diferente, era justamente para vocês poderem apresentar a jornada de vocês e o pessoal saberem que existem tipos de jornada, né? A Eligiane começou no holístico, foi para a parte japa, agora voltou meio para a acadêmica brasileira na pós-graduação, e você o caminho todo dentro da jornada brasileira ali. Mas de dizer pro povo, gente, quer cuidar do povo? É importante Tem estudar. jeito. Você parar no É. caminho vai dar problema, né? Talvez se a Eligiane tivesse parado só no holístico, não tivesse feito as outras capacitações, não tivesse fazendo pós agora, ia ser muito mais limitado, o olhar muito mais estreito, o benefício seria muito menor, o risco talvez de falar alguma bobagem maior, né? As oportunidades Sim. também, assim, dentro do seu de trabalho, né, de socialização também, muda, né? Eu e a Viviane, por exemplo, a gente tem caminhos totalmente diferentes, Uhum. né? E assim, a gente se encontra, a gente fica horas conversando que tem assunto com a vida inteira, né? Sim. São assuntos pessoais, claro, mas aí são assuntos também, assim, muita coisa relacionada ao trabalho, né, Vê que a gente sempre troca. Sempre. Então, Uhum. eu acho que essa coisa da capacitação contínua é para você, em primeira instância, Em primeiro e para lugar, o sim. outro. Primeiro é Se sempre para você. beneficia. Exatamente. Você vai crescendo, né, de tantas formas, eu acho. E assim, hoje eu vejo muitas pessoas assim, eu quero já fazer virar né, me tornar uma neuropsicopedagoga, neurocientista, sei lá. Às vezes as pessoas também, elas estão mirando muito no alto e esquecendo, por exemplo, para mim, toda essa base holística, nossa, fez uma fundação uma base muito concreta, muito forte, para mim entender que agora, né, agora sim, um pouquinho mais atrás, eu falar assim, não,
eu tenho certeza que eu estou Que é capacitada isso. a fazer um atendimento, né? Hoje eu fico feliz pra caramba quando eu falo para eu não posso dar um diagnóstico, mas eu falo, olha, eu vejo que você tem esse traço, então é interessante conversar com o psiquiatra. A pessoa, ela Uhum. sai daqui com aquilo que eu falei para ela, leva para o psiquiatra, e o psiquiatra fala, tá Eu certinho, confirmo. é isso mesmo. Então, Quando ela me traz esse feedback, gente, isso é é, maravilhoso, é ótimo né? mesmo. Eu não tô mais no achismo, né, Vi? Eu não tô mais no achismo. Perfeito. Olha, a Uhum. minha capacidade de perceber um diagnóstico, ela tá É certa, então eu tô isso. no caminho Uhum. certo, né? É. Legal. E a Então, gente fala, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer, né? Quando eu fui convidada, Carlinhos, para ir para o Japão, meu visto é um visto de especialista, né? Eu não tenho descendência, então, né? Fui a convidada, né? Fui a trabalho, então é um tipo de visa diferente, né? E aí eu falei, tá, vou para o Japão trabalhar com crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem, que moram em outro país, e crianças que, né, não sabem nem onde é o Brasil. Falei, meu Deus, e agora? Vou ou não vou? Recebi o convite em 2015, não fui. Em 2016, não fui. Em 2017, falei, deixa eu ver que bicho é esse. Né? E mesmo assim, lá em 2015, quando eu recebi e fiquei meio tentada de, falei, ah, não, mas acho que não tenho base, não sei o quê. Ainda assim, né, tinha terminado a neuropsicopedagogia. Falei, né, porque quando a gente faz uma pós-graduação, a gente estuda muito, assim, tem que dar conta de tudo, né, dentro daqueles meses. Então é muita coisa, é muito livro, é muito exercício, é muita atividade, é tudo muito, mas também acaba sendo muito amplo. E como eu ia trabalhar com criança, eu fui fazer neurodesenvolvimento infantil. Um outro curso, né, um curso de extensão pelo Centro de Estudos de Neurociências, aqui de São Paulo, né, Neurologia e Neurociências aqui de São Paulo, pelo Hospital Beneficência Portuguesa, não sei se vocês conhecem. As aulas foram todas com médicos, neurologistas, endócrinos, e aí a gente foi para a área clínica efetiva, voltado para o neurodesenvolvimento infantil. E aí ali também foi o aprimoramento, né? Então a gente tinha aula de todas as patologias possíveis, né? Todos as questões efetivas, né, neuronais que acometem o desenvolvimento da criança. Então, desde o período gestacional, então desde o momento ali da divisão daquelas células, ali a gente já começa a conseguir entender como que é o processo de formação desse cérebro. O que a mãe ingere, o que a mãe não ingere, o que a criança foi exposta, o que não foi. Então, a gente começa a estudar o desenvolvimento do cérebro desde o momento do embrião. E aí ali você fala, nossa, né, realmente não sei nada. Porque eu achava que eu sabia um monte de coisa, chega aqui eu não sei nada. E aí você começa a estudar mais a fundo mesmo. Então, assim, você se especializar em algo, você se formar, você se informar sobre algo daquilo que você está trabalhando, ele se faz necessário para você não fazer as coisas erradas e para você saber com essa certeza que ele falou. Né? Hoje eu falo com certeza, eu falo pontualmente. Pode ser que uma ou outra coisa ali a gente vai, né, ter feito algo errado, uma visão diferente, distorcida, mas o grosso mesmo ali, a gente vai, né, ter conseguido perceber. E para a gente conseguir perceber, isso demanda tempo. Né, Li? As pessoas chegam para mim, eu quero fazer a neuropsicopedagogia, eu quero fazer psicopedagogia, como é que você conseguiu, como é que você abriu empresa, como é que você está tantos anos trabalhando na área, como surgiu a NeuroKids, né, tipo, achando que gente, minha formação, me formei em 2000. Tem a questão de que na internet hoje, e talvez como consequência da internet, a gente quer muito rápido. Até uma das coisas, né, de eu coloquei aqui, né, essa provocação, a importância da capacitação nas profissões de cuidado, porque, por exemplo, o meu trabalho eu entendo ele, né, como um empreendedorismo social, né, uma atividade de impacto social através de comunicação digital. Mas no digital você tem cursos online.
tem cursos online de 150 horas e curso online de 50 minutos. E às vezes a pessoa faz uma formação dessa de um cursinho online de 2 horas de duração, sem tutoria, sem acompanhamento. Na hora que acaba, ela faz uma atualização na bio dela e começa a cobrar e começa a ter interação com pessoas. Só que são pessoas de verdade, com demandas de verdade, com depressão de verdade, com transtorno de personalidade de verdade, com transtorno narcisista de verdade, com TDAH de verdade. E às vezes uma formaçãozinha aí de 2, 4, 6 horas de um curso online sem tutoria não vai dar conta para você lidar com isso, mas a pessoa, nesse ímpeto de estudo rápido, resolvo rápido e faço dinheiro rápido, que todo mundo precisa de dinheiro, óbvio, todo mundo pode fazer uma mudança de carreira, mas essa questão do querer muito rápido, de não entender de que a profissão do cuidado exige processo, né? Isso que vocês estão falando, foi processo, são anos de estudo, é leitura, é treinamento, é atualização. E foi uma das coisas que me motivou, né, a trazer esse tema, porque o tema do cuidado com o outro é uma coisa que eu levo muito a sério, né? Depois que eu tive a oportunidade de me capacitar melhor, essa questão de usar, por exemplo, né, a minha abordagem numa conversa, sempre trazendo essas referências da minha espiritualidade, né? É a âncora do nosso diálogo. Mas hoje eu sou muito mais cuidadoso numa reflexão, porque eu tenho um olhar mais amplo, converso com psicólogos, converso com terapeutas, eu leio, eu escuto, eu vejo vídeo, e aí você vai ampliando o seu olhar, você não perde o pé na onde você entende que é o seguro para você, mas você é um pouco mais cuidadoso nessas coisas. Então, obrigado por terem compartilhado, né, um pouco da história de vocês. Eu acho que ficou claro para todo mundo a importância de estudar para cuidar do outro, mas para a gente terminar com estilo, terminar com brilhos e purpurina, eu vou pedir para cada uma de vocês deixar uma mensagem direto para o ouvinte, em especial para aquele ouvinte ou para aquela ouvinta, né, que está interessada ou interessado em se dedicar a profissões da área de cuidado, seja com terapia, seja com massoterapia, seja com aromaterapia, seja com massagem, com aquele que estrala a pessoa, que eu esqueci como é que chama, clac, clac, clac. Quiropraxia. Esse negócio aí, tô morrendo de vontade de fazer esse negócio. E você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão colocando o primeiro pezinho ali num caminho de formação para cuidar de alguém, e vocês que já atuam nessa área, já estudaram um bocado de coisa, ainda estão estudando, então que vocês deixassem uma mensagem direto para o ouvinte, né? A gente conversou entre a gente, com o ouvinte convidado a estar com a gente aqui para bater papo nesse podcast, mas eu queria dar oportunidade para a Eligiane primeiro, a Viviane depois, deixar uma mensagem para esse rapaz ou para essa moça que está querendo fazer esse caminho, e de repente até uma palavra de, olha, fica meio esperto porque tem esses e esses riscos se você não fizer esse negócio direito. Então vamos lá, Eligiane, a sua palavra ao ouvinte. Eu vou pegar esse gancho que você deixou, que fica esperto, porque você pode não estar fazendo esse negócio direito. E aí, quando isso acontece, é bem complicado para a gente receber essa pessoa que já passou pela mão de um profissional não tão profissional assim. E claro, né, todo mundo tem um começo, todo mundo erra. Eu acredito que tanto eu quanto a Vi também, a gente já teve, né, aí os nossos momentos, mas é muito difícil a pessoa confiar nesse novo profissional, né? É como se você tivesse que mostrar aos poucos para ele, olha, confia, tá tudo bem, aqui você tá seguro, né? Então, assim, tomar bastante cuidado, ter bastante responsabilidade afetiva, responsabilidade profissional, né? Para estar lidando com o outro. E esse outro, não, ele não está sozinho, né? Esse outro tem uma família, né? Às vezes a esposa, né? O marido, os filhos, e compromete toda uma família mesmo. Então, tem sim que se capacitar. Muitas vezes você vai ouvir muita coisa que não é legal pelo caminho. Para mim, nossa, eu vi de um monte, as pessoas falavam assim, holístico é de quê? De comer, né? Só que isso não me destruía, né? Isso fazia com que eu olhasse
qual é o caminho que eu tenho que ir, então? Né? O que eu Uhum. devo buscar, então, para que seja aceito de verdade, para que as pessoas olhem e possa falar para mim, olha, você é reconhecida, né? Porque ó, tem um monte de certificados, diploma, não vale. O que vale mesmo é você poder transformar a vida de alguém de alguma forma, né? Você dá ferramentas para que essa pessoa, ela possa se melhorar. E eu acho que cada pessoa que a gente vai melhorando, a gente também se melhora, é mútuo, é uma troca, é crescendo junto. E não ter vergonha, porque muitas pessoas, tem pessoas, inclusive, que fazem bons cursos, mas também acredito que todos nós temos isso, não se sente suficientemente capacitados, né, Vi? A gente passou por isso, de não se Uhum. achar capaz. É super normal isso, mas o caminho vá se capacitando cada vez mais, vai todo o tempo, né, fazendo uma especialização. Como a Vi falou, a gente não vai parar de estudar nunca. Se a gente quer trilhar esse caminho, tem que atualizar, tem que estudar, às vezes, assim, meu dia começa cedo, termina de madrugada. Quando não é trabalhando, é estudando, são os momentos que a gente tem para agregar valor. Não é fácil, mas não é fácil para ninguém, né? Então, se fosse fácil, também não ia ter graça nenhuma. Hum. Então, só, por favor, tomar cuidado no caminho, né, de atendimento, responsabilidade com isso e correr atrás. Não tem outro caminho, não. É se fortalecer e observar bem, né? Aqui no Japão, por exemplo, tem muitas escolas que podem estar capacitando, né? Só buscar qual é a área determinada que você quer fazer atendimento, né? E, inclusive, para quem é massoterapeuta, a gente tem Roken também para massoterapeuta. Por exemplo, a pessoa usou um óleo e o óleo deu alguma alergia, né, no cliente, ou caiu da maca, alguma coisa. Muitas pessoas não sabem, mas a gente também tem Roken, seguro, É né, seguro, acho né? que fala português, seguro para massoterapeutas, né, que trabalham com cliente, acho que é bem importante ter isso daí. Eu tinha também, né, isso. Essa é uma questão que você falou que é bem, bem séria. E muitos empreendedores que estão começando e acabam não atentando para esse lado da formalização, às vezes podem se colocar numa situação difícil, né? Às vezes mesmo assim, uma manicure, né? Por um acidente, né? Faz um, Sim, um, um corte, né? Uma cabeleireira que por um acidente acaba causando um cortezinho, né? Um barbeiro, né? Que vai fazer, tem um acidente ali, precisa levar 2 pontinhos. Se você não tiver essa formalização e esses seguros aqui do Japão, você se mete num problemão, né? Às vezes você vai com toda boa vontade fazer a tintura no cabelo de alguém, de repente a pessoa tem uma reação alérgica severa ali no meio do seu atendimento no apartamento e aí vai ter que chamar a ambulância. Mas o que você está fazendo aqui? Não, eu tô fazendo pintura, mas você não... É É, complicado, é eu complicado. tive, eu tive uma reação alérgica, né, com uma pessoa que eu fiz um procedimento no rosto e a partir de então nunca mais eu fiz com brasileiro. Então, assim, é um susto porque é exatamente isso. Ela não tinha um Roken, né, e não me deu respaldo nenhum. Então, assim, é um medo que a gente Perigoso. realmente, né, a É gente perigoso. trava, né? Então, hoje só com japoneses. Então, assim, quem pudesse capacitar, né, seja cabeleireiro, manicure, ou qualquer profissão que seja, mas se Tem que buscar. conseguisse capacitar dentro das normas japonesas, com certeza isso daí é ideal. Muito bem. Muito obrigado. E agora, senhorita Viviane, diga a sua mensagem para os nossos ouvintes. Eu acho que acho que a gente trata, vai cuidar, né, do outro, é como se, quando eles chegam, pelo menos para mim, eles já vêm como um vaso quebrado, né? Um vaso delicado, um vaso frágil, cada rachadura ali tem a sua especificidade, tem a sua profundidade, tem a sua largura. E é muito difícil você pegar esse vaso que já foi trabalhado por uma outra pessoa que não soube mexer nele, vamos dizer assim. Uhum. Né? É difícil a gente resgatar a confiança desse vaso e entender que ele não vai ser quebrado novamente, que ele não vai ser jogado, que ele não vai ser esquecido. Então, quando as crianças ou os adolescentes, até mesmo adultos, quando chegam para mim, eles vêm
já chegam como um vaso quebrado, né? E aí eu acabo tendo que ser aquele olheiro, né? De reorganizar, de ajudar, de fechar ferida, ou de respeitar, né, aquele machucado, de saber aonde eu posso ir, até onde eu posso ir, né? Em que momento que eu devo tocar ou eu só devo olhar. Então eu vejo principalmente o meu trabalho muito nesse sentido, né? Quando as crianças chegam, principalmente a maior parte, né, as crianças e adolescentes quando chegam, eu vejo muito nisso. Eu não vejo que é ele é autista, ou ele tem TDAH, ou ele tem TOD, ou ele tem T21, né? Os T's da vida aí para mim. Claro, como neurocientista, a gente acaba tendo que ter olhar. Mas no primeiro momento, eu vejo esse vazinho. Como que tá essas rupturas? Como é que tá esse cérebro, esse corpo, esse coração? Como é que tá esse ser que está aqui na minha frente? E quando ele já chega ferido por um outro profissional que de repente não soube ou não teve esse olhar do olheiro de saber lidar com aquilo que está em suas mãos, fica difícil da gente fazer um trabalho, porque tem restrição, ele não se sente confortável, ele não se sente confiante, o processo de vinculação terapêutica ele demora mais, né, porque eles criam aquela casca. Então, assim, existe muito malefícios, né, dos profissionais que trabalham na área de cuidado e que não cuidam desse cuidado, né? E isso só atrasa o trabalho de quem precisa estar ali para ajudar. Então, principalmente para quem trabalha na área, seja os CAIGOS, né, os helpers que trabalham com os idosos, sejam os terapeutas, profissionais embasados na neurociência ou não, né? Acho que quem trabalha com olhar ao próximo e se dedica com aquilo é profissional também, né? Então, de ter esse olhar, de ter esse carinho, né? De saber, principalmente se não tá dando para mim, passa a bola, né? Se não é o meu quadrado, falou no português chulo, né? Se eu não entendo esse quadrado aqui, vamos passar pro coleguinha adiante, né? Mas não vou fazer com que ele leve mais fissuras adiante, né? Então, o meu recado é esse, de ter esse olhar carinhoso, mais acolhedor. Porque quando eles buscam, qualquer pessoa, quando busca um processo terapêutico, ela já não está bem, né? Então, vamos procurar acolhê-los e tentar trabalhar e ser dignos de dizer, não é comigo. Quantas e quantas crianças eu tive nesses 7, 8 anos no Japão e falava, gente, daqui para cá não é comigo, tá? Vai para fono, vai para o psicólogo, vai para um fisioterapeuta, né? Não adianta eu organizar a mente se o corpo não está indo, né? Então vai para um psicomotricista, enfim. Eu acho que a gente tem que saber também o nosso papel, né? E infelizmente o que eu vejo muito no Japão é isso, as pessoas se atropelam, né? É o psicólogo querendo fazer trabalhos de fono querendo fazer trabalho de psicólogo, o fisioterapeuta querendo dar conta da fala da criança. E isso é perigoso, né? Porque, de repente, a ferida que a gente colocou ali, a criança, o adolescente, o adulto chega para se curar e ele sai ferido. Tem que tomar um cuidado nesse sentido. Eu acho que é isso. Muito bem, muito bem. Conselhos e reflexões de Viviane Gomes, @neurokids, e Eligiano Fukuda, @Eligiane Fukuda. Para você que não acompanha meu trabalho ainda, Nabecast JP, que é o nome da minha produtora, Nabecast, então Nabecast JP no Instagram, Facebook e YouTube, TikTok, porque o tio Carlinhos também está lá no TikTok, e LinkedIn é @Carlinhos Vilaronga. E para você procurar o nosso podcast no Spotify, você tem que procurar por Motiori, né? Nabecast é a produtora, Motiori o programa original, Nabecast, Motiori Podcast, promovendo boas conversas e semeando transformação, coisa linda, maravilhosa. Viviane, obrigado pela visita. Mas eu agradeço. Muito bom. Eligiane, obrigado pela visita de novo e até o próximo evento, que eu não sei quando a gente vai se encontrar por aí. Para você, nosso querido ouvinte que está no Facebook, YouTube, Instagram ou mesmo nas plataformas de podcast, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara. Sayonara. Sayonara.
Este episódio foi editado pela Nabecast.